isso é extremamente importante eu estar aqui falando com você, pessoa, porque muitas vezes a questão da sustentabilidade ela ainda é associada a problemas de governos, problemas das grandes corporações, das grandes empresas, mas eu vou estar o tempo todo reforçando os porquês, o grande porquê, isso é fundamental ser conversado e tratado com as pessoas, né? Pessoas comuns, como eu e você, que moram na cidade, assim como 55% da população mundial, né, 82% da população brasileira, pessoas que fazem suas compras no supermercado, que andam de carro ou de transporte coletivo, que têm que pagar suas contas no fim do mês. Então, pessoas comuns. Não é uma conversa apenas para superambientalistas que vão se afiliar ao Greenpeace ou quem quer morar em comunidade alternativa, no meio do mato. Tá? A proposta é exatamente conversar com pessoas como você. Tá legal? Por que eu preciso falar disso com as pessoas? O que acontece? Depois de muito estudar, né, como eu já falei, já são 20 anos, e isso não é uma leitura só minha, né, é uma leitura aí de vários cientistas, a gente percebe que o grande responsável por todo esse caos ambiental e até social que a gente está vivendo é o nosso modo de viver. É o jeito que a gente faz as coisas que a gente precisa fazer para viver. Então a gente precisa morar, a gente precisa produzir e consumir alimento, a gente precisa produzir e consumir energia, a gente precisa ofertar, consumir a água e devolver essa água para o meio ambiente. A gente precisa se relacionar, a gente precisa se locomover, a gente precisa trabalhar. Todo esse arcabouço de coisas que a gente faz para viver, que são nossas necessidades básicas, são feitos de um modo insustentável. Então daí a importância disso ser conversado com pessoas, e não só com instituições, com autoridades, com governantes. Né? Quando eu falo de modo de viver, é importante entender que eu estou falando disso. O modo como a gente faz as coisas que a gente precisa fazer para viver. Porque muitas vezes eu falava modo de vida, e eu percebi que as pessoas atrelavam isso ao que a gente chama mais genericamente de estilo de vida. Ou seja, se a pessoa é mais alternativa ou é mais Mauricinho, né? Se é um hippie ou se é uma pessoa, né, mais convencional, se é um músico com todo o estereótipo ali de um roqueiro, cabeludão, ou se é um advogado com todo o estereótipo de um cara mais alinhado, que anda de terno e por aí vai. Então, assim, eu não estou falando de estilo de vida, eu estou falando de modo de viver, né? Porque não importa se a pessoa é mais rica ou mais pobre, se ela é da religião A ou da religião B, o fato é que todas as pessoas precisam de uma casa, elas moram num abrigo, elas estão na cidade, elas consomem comida, elas consomem recursos naturais, elas consomem água. E o modo que tanto o rico quanto o pobre faz, é claro que há padrões de qualidade, há padrões principalmente de quantidade de consumo diferenciado, quando se fala aí em classes sociais, mas o que acontece é que tanto a casa na periferia, a casa num bairro mais abastado ou num bairro mais pobre, ela está consumindo água, ela tem um banheiro do mesmo jeito, com água, né? É uma coisa que pode até soar estranho, mas existem alternativas para que a gente tenha banheiros onde não consuma tanta água, por exemplo. A gente vai tratar dessa e de outras possibilidades aqui no nosso workshop. Então eu estou falando do modo de viver, independente do seu estilo de vida, tá? Independente do que você gosta ou deixa de gostar. É claro que em algum momento a gente vai ter que rever nossos padrões de consumo. Isso é invariável. Mas a gente não está falando que as pessoas têm que adotar um jeito de ser A ou B. Tá? É importante que isso fique bem claro. É claro que a gente está aqui no workshop falando de escolhas sustentáveis, e eu estou me remetendo o tempo todo a esse poder das pessoas, como eu e você escolhemos, mas a gente não vai negligenciar todo o complexo que é estarmos vivendo em sociedade, as influências dos modelos econômicos, as influências dos governos, né, das grandes corporações, mas em última instância nós sempre temos capacidade de transformar essa realidade a partir das nossas escolhas individuais.